Chegamos à terceira parte do nosso podcast com a Carol Martins. E muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Rodrigo Buclo e hoje nós vamos falar sobre um tema um pouquinho mais delicado, mas eu tenho certeza que com a ajuda da Carol nós vamos, aprender demais. Carol, muito obrigado mais uma vez por estar conosco e vamos entrar nesse tema, né, Carol? Olha só. Eu acredito que ainda há muito o que fazer, Carol, muito. Mas ao mesmo tempo, pelo que eu vejo, pode ser uma percepção apenas, ainda há uma má vontade de algumas empresas e até de algumas pessoas em encarar. E eu estou falando do quê? De minorias, de grupos, parte da sociedade, pessoas que são deixadas, muitas vezes, literalmente à margem da sociedade. Grupos LGBTQI+, negros, etc. Ah, Você ainda vê que as pessoas, as empresas, têm dificuldade em inserir essas pessoas em processos seletivos, há, de certa forma, ainda certos tipos de racismo e etc., coisas tão ruins numa sociedade tão aberta, tão livre como a nossa? Existe, e existe muito, e aí dá para a gente falar sobre várias coisas, né? A gente pode falar sobre leis, sobre grupos e também sobre minorias. Mas eu acho que é legal a Legal. gente começar falando sobre minoria, porque o que acontece? A gente fala assim, não, porque as minorias sofrem. E se a gente parar para pensar, dois grupos que sofrem muito são mulheres e negros. E aqui no Brasil, mulheres e negros não são minorias. A maior parte da população brasileira é É, constituída por negros e por mulheres. mulheres. Então, nem sempre os grupos que sofrem são menores, eles só têm menos voz, apesar de ser a maioria, como é o caso das mulheres e dos negros. Dos grupos que sofrem, a gente tem alguns que se destacam mais nesse nível de sofrimento. E aí a gente começa pelo pessoal da comunidade LGBT, sofre bastante, e aí principalmente trazendo para pessoas trans. As pessoas que são gays, lésbicas, elas sofrem sim um preconceito que é menor comparado ao preconceito da pessoa trans. Certo. Outro grupo que sofre bastante são os negros, pessoas que moram em zonas mais periféricas. Então, a pessoa que mora, vamos pegar aqui em São Paulo, a pessoa que mora no Grajaú, a pessoa que mora lá no extremo sul, no extremo norte, no extremo leste, sofre preconceito pela região onde ela mora. Tem gente que sofre preconceito pela faculdade onde ela se formou. Tem aquelas faculdades que são ditas as faculdades de ponta. Não é todo mundo que consegue fazer uma faculdade dessa, porque o preço é muito alto. Tudo. Então, se você não estudou numa faculdade dessa, você é excluído pela sua faculdade. O que mais que a gente tem? Exclusão por faixa etária. Profissionais muito júniores e profissionais mais sêniores sofrem esse tipo de preconceito. E aí a gente tem os negros, as mulheres, e dentro das mulheres tem mulheres, mulheres mães e mulheres mães de filhos pequenos. Desses três, quem sofre mais é uma mulher que tem um filhinho de 2 anos. Essa mulher, as chances dela são assim, quase que 90% menores do que de apenas uma mulher que não é mãe ainda. E aí a gente tem alguns outros grupos que a gente fala menos, como, por exemplo, as pessoas que estão acima do peso sofrem bastante também. A gente tem alguns outros preconceitos que já não são tão fortes, tatuagem, piercing, a roupa que a pessoa veste. Então, todos esses grupos, eles são alvo de preconceito. Trazendo isso para o processo seletivo, existe uma lei, que é a lei da CLT, se não me falha a memória, é a Lei 9.029, 1995. O que essa lei diz? Que é proibido discriminar a pessoa, tanto quando você vai contratar a pessoa ou para manter o emprego. Então, ato discriminatório não pode ser feito, apesar de acontecer. Uhum. Nessa mesma lei, tem uma parte que fala muito claro sobre pesquisa social. Tem gente que é reprovada no processo seletivo porque tem o nome no Serasa. Não pode fazer essa pesquisa. Até porque, não sei se para você faz sentido, Rodrigo, mas para mim é assim. Eu perdi o emprego. Logo, não está entrando dinheiro na minha conta. Sim, Mas as contas estão chegando. estão chegando. Como eu vou pagar? A pessoa que não tem emprego, ela não tem dinheiro para pagar a conta, mas ela tem conta ainda. É lógico que o nome dela vai no Serasa. Sim. Não tem como, a menos que ela tenha uma reserva, que ela receba ajuda. Então, Serasa, assim, é terrível. E aí também tem a questão dos antecedentes criminais. Não pode fazer esse tipo de busca, mas a famosa
puxada na capivara. Acontece. Muito. E é super complicado. Algumas empresas já vêm vencendo essa barreira, só que outras empresas elas tendem a ser mais rígidas com isso. Principalmente Serasa, SPC, são consultas feitas, na maior parte das vezes, em empresas financeiras, do mercado financeiro, eles puxam a capivara lá, o Serasa, tudo isso, ou então um profissional que vai trabalhar no setor automotivo, mas na área financeira. Tudo que envolve essa questão de dinheiro em empresas ou áreas financeiras, há o preconceito maior. Não tem como a gente tapar os olhos, isso acontece diariamente, muito mais do que a gente imagina, e infelizmente vai continuar acontecendo nos próximos anos, vai diminuir, mas assim, não é algo que vai zerar por completo, infelizmente. Entendi. E olha que legal, isso que você falou faz muito sentido, né? Porque a pessoa está desempregada, ou seja, não tem dinheiro, está passando uma dificuldade que no Brasil, bom, nós podemos colocar números absurdos aí, 90, 80% da população, uma vez ou outra já teve problema financeiro, até porque é uma economia muito volátil, muito difícil, né, cheia de crises diversas, e aí a pessoa precisa de um emprego para conseguir pagar as suas dívidas né, e levar uma nova vida, transformar a sua vida, não tem a chance de ter um emprego, continua no desemprego, aumentando a sua dívida, porque a empresa checou o nome dela e viu que ela tem algum tipo de restrição, né? É meio parece é antagônico, assim, né? Uma coisa meio incongruente, assim, não dá para entender. Uhum. Mas tem sim, né? E não só essa questão da recolocação, ou seja, do processo de recrutamento, etc., mas até no próprio desenvolvimento. Você falou também das faculdades, das escolas, isso é terrível, porque uma vez eu estava lendo um artigo e a pessoa falava assim: quando você faz um processo seletivo, como por exemplo da Magalu, com um número X de pessoas ou totalmente para negros, você está excluindo toda uma outra parte da sociedade que teria essa chance e agora não tem, ou seja, você está combatendo uma forma de preconceito com outro preconceito. Isso para mim é completamente ilógico, não faz sentido algum. Eu participei de uma vez de um projeto que nós queríamos formar executivos dentro de uma empresa que eu trabalhei, né? Nós criamos lá com um grupo de pessoas. A ideia do projeto era o seguinte: mostrar para a empresa que a educação no Brasil, infelizmente, ela é totalmente elitista e é que a própria educação gera um maior distanciamento social, uma maior desigualdade social. Né? E aí eu lembro que um dos meus argumentos, que uma das pessoas que estavam analisando o projeto, mas você não acha que isso, e o meu argumento foi muito simples. Falei assim, olha, então assim, eu trouxe os números para você ver. Você não está acreditando nos números, então você já não acredita nos fatos. Então vamos aos seus olhos. Olhe para a nossa mesa de diretores e gerentes. Quem você vê? Todos brancos que estudaram na FGV, na USP, fiz faculdade fora do Brasil. Então, assim, esse é um grupo de pessoas que é a elite da elite da elite. Então, olha aqui quem você vê. Já que você não acredita nos números, que eu posso te provar, olhe para essa mesa. Né? Porque as pessoas tentam tapar o sol com a peneira, dizendo com esse discurso fraco e barato de que não, um preconceito vai gerar um outro preconceito. Não, eu quero dar chances iguais para que essas pessoas que estão aí sem chances alguma possam entrar pelo menos em um processo, em um nível de desenvolvimento e busque sim aí a partir daí o seu caminho, trilhar a sua jornada. Mas se eu não der essa chance, quem vai dar? Eu falo por mim, você é especialista em recolocação, mas na educação, a educação é extremamente desigual. A minha filha estuda num colégio super bom, porque eu, ainda bem, graças a Deus, tenho condições de pagar, mas a realidade da educação brasileira não é essa. Minha filha está no topinho da pirâmide ali. A base ali da pirâmide, que são mais de 60% das crianças no Brasil, terminam o ensino fundamental praticamente analfabetos, ainda sem saber escrever, sem fazer terminam o segundo grau sem saber fazer uma simples regra de três de matemática, Uhum. sem interpretar um texto. Então, como que eu posso dizer que essa pessoa, em um processo seletivo, vai ter chances iguais uma pessoa que estudou em um colégio
totalmente particular e com todas as... E aí eu olho para a classe da minha filha, para outros lugares que ela estudou, é uma desigualdade social também. Sim, Então com você certeza que consegue é. ver essas questões, né? Então esse Aham. projeto ainda não foi para... Na empresa que eu trabalhava, que eu trabalhei, não foi para frente. Em breve, novidades, quem sabe com a Best, para um projeto assim, mas é uma das vontades que eu tenho, de colocar essas discussões, né, e na recolocação, na busca por um emprego, num posicionamento, como que as pessoas podem se posicionar melhor para que as próprias empresas deem voz para essas pessoas, né? A internet é muito boa. Eu achei a ação da Magalu, achei fantástica. Aquela ação da, da Natura com o Tami também eu achei Contame, muito sim. legal, né? Eu O achei que Boticário fez uma ação também de preparando mulheres com mais de 40 anos e treinando essas mulheres para serem influenciadoras. Então, eu acho que isso é super importante. Mas quando a gente fala de preconceito, eu acho que existe um grupo que não é uma minoria, é um grupo que são os negros. E aí muita gente fala assim: "Ah, mas eu não tenho lugar de fala nessa pauta". E realmente eu não tenho, eu sou uma mulher branca, cabelo uhum, loiro. Então, não sou negra, não tenho lugar de fala, mas eu preciso me posicionar dizendo que não basta eu não ser racista, eu preciso ser antirracista. O isso, fato de você não ser racista, meu filho, é a tua obrigação. Você obrigação. tem que não ser racista. Mas o que diferencia você e o que faz com que essa luta ela tenha mais poder é que as pessoas não só não sejam racistas, que elas se tornem antirracistas. E quando elas participam de algum contexto racista, elas se posicionem. Então você está num lugar e aí faz aquela piadinha. Pô, é a tua obrigação falar, cara, por que você está rindo disso? Por que você está rindo Eu acho disso? uma coisa muito legal que quando a gente pede para a pessoa explicar a piada, naquele momento cai a ficha que ele não disse algo que poderia ser dito. Então faz Legal. uma piada assim de gordo, faz uma piada de mulher, faz uma piada de negro, fala, pô, não entendi não. E pede para a pessoa explicar o que ela acabou de dizer. Uhum. Porque é nesse momento que você combate. Claro, não precisa ficar dando palestra, mas o fato de você pedir para o outro explicar a piada é super importante, porque a gente tem que levantar essas bandeiras. Eu achei incrível a ação do Magalu, principalmente porque aqui no Brasil a gente tem uma dívida histórica que precisa ser paga de alguma forma. Aí quando alguém resolve começar a pagar, meia dúzia de privilegiados se sentem excluídos. Agora pensa, se eu me sentisse excluída com o processo do Magalu, pelo menos eu ia me sentir excluída uma vez. Quantas vezes as pessoas negras e pardas já se sentiram excluídas na história da É. humanidade? Então, se você se sentiu excluído, meu filho, que bom. Conseguiu sentir como é horrível essa sensação? Para de fazer também. Eu achei incrível essa jogada, apoio 100%. E como você acredita que as empresas... Você acha que as empresas... bom, você já disse, as empresas estão mudando, estão buscando melhorias, mas dentro de um processo seletivo, você acha que esse preconceito, ele é da pessoa, ele é da cultura da empresa? É, é, você consegue fazer um paralelo disso, Carol? Eu acho que dos dois, viu, Rodrigo? Se a pessoa é uma pessoa preconceituosa numa cultura igualitária, ela não consegue sobreviver. Uhum. Ou ela sai, ou saem com ela. Então, é um mix das duas coisas, porque se eu sou uma pessoa racista numa empresa que prega uma cultura antirracista, em algum momento alguém vai perceber que eu sou racista e eu vou sair de lá, porque eu não me enquadro Sim, sim. naquela cultura. Então, são as duas coisas. A pessoa é preconceituosa, mas a empresa também é. Porque não tirou essa pessoa, porque não percebeu que ela estava lá ainda. E uma coisa bacana de se perceber é, se o recrutador não é uma pessoa preconceituosa, quantos negros participam do processo seletivo, quantos negros são aprovados, quantos negros mandam o currículo, porque tem negros e aí mulheres, mães de filhos pequenos que não mandam currículos para certas empresas porque já sabem que não vão ser Naquela contratados. empresa não. Eu vou mandar por quê, se ninguém vai me chamar? No seu processo seletivo, você chamou 15 pessoas para ir para a entrevista. Quantas dessas 15 faziam parte de alguma minoria? No currículo, você não consegue ver a pessoa, mas a própria triagem exclui, porque se você só aceita quem se formou na FGV,
você parte do princípio que você só está aceitando o branco. Olha para Sim, uma sala da FGV. sim. Então, no momento que a gente É exclui a verdade. pessoa pela faculdade, a gente está excluindo a É, pessoa pela cor. exato. Com certeza tá. Eu excluí você, você não é do Mackenzie. Então, quem eu quero? Uma pessoa branca que mora numa região Leão. elitizada. É, Porque se você mora no extremo leste, você vai estudar no Mackenzie de que jeito? Vai pagar como? Ou paga o salário da tua família inteira não paga na inteira. mensalidade da É, faculdade. exato. É das duas coisas, tanto da cultura quanto da pessoa. E você já presenciou algum tipo de preconceito nesse sentido? De Muitas recolocação? vezes. Hoje, graças a Deus, eu cheguei numa posição que eu não preciso mais me vender por um trabalho. No começo, às vezes a gente não tem opção. Eu Sim, preciso desse emprego, então, pô, eu tenho que ficar aqui, mas graças a Deus eu estou numa posição hoje que, se eu não concordo, eu não faço. sim. Então, eu até já falei disso no LinkedIn, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou uma defensora árdua e eu não gosto de preconceito contra a mulher. Não ligo para os outros? É claro que ligo, mas eu acho que assim, cada um precisa levantar uma bandeira. Se eu levanto uma e você levanta outra, já são duas. Justo. Então, eu me identifico muito com essa questão de igualdade de gênero, muito, falo bastante sobre isso. E eu trabalho muito por indicação, tanto para a pessoa física quanto para a empresa. Então, já houve, e não só uma vez, eu fiz um processo seletivo para uma empresa, aí a pessoa gostou muito, e o diretor ou o gerente de RH me indicou para outra empresa. E aí eu cheguei lá, e existe uma etapa do processo seletivo que a gente chama de alinhamento, que é quando o gerente da vaga fala para mim quem ele precisa, eu monto o perfil e vou procurar. E aí a gente estava conversando, lembro que era uma empresa do segmento financeiro, eu ia contratar um gerente financeiro, lembro muito bem desse dia. E aí ele estava falando, tem que ser um cara que fale inglês, porque a gente faz negociação com o exterior, ele tem que ser muito bom em Excel, precisa entender disso, disso, disso. Tem que já ter experiência em banco, não vai dar tempo de treinar, então de preferência um cara que já trabalhou num concorrente, vai ser muito bom para a gente. Tem que ter liderado uma equipe de 15 ou mais pessoas, tem que saber montar o planejamento, tem que fazer tudo isso e no final tem que ser homem. Ele me disse tudo e aí eu falei, hã? Ele falou, então, é porque aqui a gente prefere que seja homem, porque homem é mais lógico, homem lidera Ixi. melhor, homem passa mais segurança. Eu falei, mas eu sou mulher. Daí ele falou assim, não, mas você não vai ser gerente financeiro. Para o RH não tem problema, mas para gerente financeiro tem que ser homem. Aí eu levantei e falei, então procura esse homem você. E aí eu simplesmente peguei as minhas coisas e saí. No Sensacional. meio do caminho, eu lembro que eu estava voltando de metrô. Nossa, essas coisas fazem com que o meu sangue ferva. Eu estava voltando de metrô com tanto ódio que eu peguei meu celular e eu comecei a escrever sobre o que tinha acontecido. Claro, não falei o nome da Claro, empresa, né? Tem coisa que a gente não diz, mas eu descrevi a cena e falei, gente, isso ainda está acontecendo. Por que que um homem é um líder melhor? Pelo amor de Deus, olha para a Luiz Helena. Você acha que essa mulher não é uma boa líder? sim. Tem como, e a gente tem inúmeras referências de mulheres, por isso que é muito importante a mulher se posicionar no mercado. Porque apesar de termos boas mulheres, a gente ainda tem mais referência masculina Sim, do em que tudo. feminina. Mas vai mudar, com certeza. E é engraçado porque você comentou muito bem sobre essa parte das entrevistas, o processo seletivo. Eu trabalhei muito tempo na área de treinamento, de formação, e o mesmo acontece, né? Porque você, vamos treinar com pessoas, então vamos oferecer aqui para os gerentes e os diretores, o pessoal que já ganha uma puta de uma grana não precisaria é, receber da empresa esse tipo de treinamento, e o pessoal lá da base que ganha um salário mínimo não tem benefício algum nesse sentido. Então, essas injustiças também acontecem quando as pessoas estão dentro da empresa, quando as pessoas estão ali, os colaboradores já estão ali fazendo a máquina funcionar, e aí as pessoas, muitas vezes, com os melhores salários, têm os melhores benefícios, até para é, se tornarem profissionais ainda melhores, ou seja, aumentando ainda mais a desigualdade entre uma base e um nível de gerência, diretoria. Isso acontece muito, eu vivencio isso muito na parte de treinamentos. E acontece de pessoa para pessoa também, porque muita gente muda o tom de voz quando está falando com o assistente e com o diretor. Por quê? Sim, Não são pessoas iguais? Você precisa sim. mudar o tom de voz. Ah, O nosso discurso, ele precisa ser adaptado, até sim, porque a linguagem que o sim, diretor fala sim, não é a mesma do assistente, mas o tom da tua voz, por que que sim. um você respeita mais que o outro? Eles são pessoas iguais. Então é uma coisa que está muito
é muito cultural. Mas uma alegria Aham. que eu tenho, meu filho ele tem 10 anos, e eu percebo que a cabeça dele já é uma cabeça É isso aí. diferente. Ele joga online, e no grupinho de jogo dele tem 3 meninos e uma menina que joga. Eles nem se conhecem pessoalmente, mas tem uma menina. E aí, às vezes, eles estão escolhendo alguma coisa e eu já ouvi o meu filho falar assim: "Não, mas por quê?" Aí alguém fala: "Não, não vamos colocar ela porque ela é menina". Ele fala: "Credo, cara, mas você é muito machista". Ou então ele tá brincando com alguma coisa, alguém fala uma coisa e eles se falam: "Não, mas isso aí que você tá falando é tóxico, faz mal pra gente". Olha As que crianças, legal. elas já estão vindo com outra mentalidade, então eu acredito muito que vai mudar. Então nós teremos em breve ou em alguns anos uma sociedade cada vez mais justa e inclusiva. Com certeza, eu acredito nisso, que também é dever dos pais prepararem essas crianças, né, porque a O gente fala muito exemplo, em: "Vamos deixar o mundo melhor para os nossos filhos", mas quem está falando em: "Vamos deixar filhos melhores para o mundo", tem que dar exato. uma invertida nisso aí, deixa filho melhor, que esse filho melhor faz o mundo melhor. Vamos deixar o mundo melhor, mas o que você está fazendo? Nada. Não adianta. Né? Pois é, O filho né? Eu quero um mundo melhor, né? Quem quer fazer algo para ter um mundo melhor? Também não é ninguém. difícil, né? Carol, nossa, ó, muito obrigado, muito obrigado. Esse foi o terceiro vídeo da nossa série, mais um vídeo maravilhoso. Carol, muito obrigado. E você, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi um papo maravilhoso. Se você curtiu, bom, se você não, tenho certeza que você curtiu. Pegue esse vídeo, curte, comenta, compartilha, dê a sua opinião, que para nós é muito importante entender se o que nós estamos fazendo aqui está gerando uma transformação na sua vida. Pegue esse vídeo, essa matéria e ó, dispara para a galera. Valeu, Carol, até o próximo vídeo. Até mais, galera. Até mais, gente. Obrigada, Rodrigo.